Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, sou consultor na Unitec Consultoria e também implantador aí no Hino Sistemas. E vim falar um pouco para vocês hoje sobre MRP, falar um pouco de cálculo de necessidade de materiais. Então pessoal, para falar um pouquinho sobre o que é MRP, a gente vai se basear hoje numa teoria que eu gosto bastante, que é a administração de produção e operações do Correio e Correio, né? E com base nesse livro e com base com o que o sistema aí nos oferece já hoje, né, vamos tratar um pouquinho aí do funcionamento e das dinâmicas do MRP. Baseando na teoria do Correio e Correio, eles falam de alguns conceitos básicos ali, né, sobre o tema de MRP. O primeiro deles é a lógica da demanda dependente, né, a gente vai tratar aqui um pouquinho. O segundo são os 3 pilares de inputs do sistema. O terceiro é o funcionamento, explosão e defasagem. E o quarto são os resultados, os outputs vindos do MRP. Então, quando a gente fala de lógica de demanda dependente, né, tem 2 teorias ali, né, que é a demanda independente, é a demanda daquele produto final, né, aquele produto que a gente precisa ter em estoque para suportar o mercado, né, e a demanda dependente é a que vem de um produto em específico, né, onde a gente analisa o que a gente chama de Bill of Materials, ou a árvore do produto, né. Então a gente compõe essa necessidade através desses itens que compõem esse produto final. Agora falando aí dos 3 pilares, né, do sistema do MRP, o primeiro seria o MPS, que é o Plano Mestre de Produção, né, onde a gente identifica a demanda dos produtos que precisam ser entregues, né, os produtos que foram vendidos, ou até mesmo os produtos que eu mantenho em estoque através de um estoque mínimo e tudo mais, né? Então esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar, né, ele vem ali da lista de materiais, né, que é o Bill of Material, né, ou a árvore de produtos, chame como você quiser, que é a estrutura necessária para me compor o meu produto final, né? Então, por exemplo, um carro ele vai ter ali suas rodas, pneu, lataria, motor e assim por diante. Então, todos esses itens compõem ali o produto final, né? E o terceiro pilar que eles falam, né, seria um registro de inventário, né, que na verdade é um saldo de estoque com uma acuracidade razoável, pelo menos que a gente consiga confiar. E eu consiga calcular ali, né, o meu MRP através daquilo que eu sei que tem no meu estoque, né, até porque com o estoque furado a gente não consegue fazer um MRP decente. O terceiro pilar, né, onde ele fala de funcionamento, de explosão e defasagem, ele está falando da explosão de necessidades, né? O sistema explode os produtos que eu preciso, né, através do Bill of Material, né, e entrega para a gente os nossos materiais ali, as nossas matérias-primas e itens que precisam ser comprados, né, através da árvore de produto, né? E também a defasagem de tempo, né? O offsetting, que é a partir do momento que eu tenho minha data de entrega, quando que eu preciso comprar esse material para ele chegar, dá tempo de eu fabricar esse produto e ainda ter tempo de entregar. E enfim, os resultados, né? Os outputs do sistema, do MRP, né, que são as solicitações ou ordens de compra, né, além de uma possibilidade de reprogramação. Às vezes entrou uma demanda antes da data, a hora que você roda de novo ele já mostra para você que você precisa comprar aquilo antes do que estava programado e assim por diante. Como que o sistema Hino entrega isso para vocês, né? O sistema Hino ele segue à risca, né, essa teoria do MRP, traçada pelo Correio e Correio, né? Então ele vai trazer para a gente, né, a ideia de eu calcular o meu MRP baseando ali no meu MPS, né, que é uma das teorias, porém ele também traz a flexibilidade de eu calcular esse MRP com base nas minhas ordens de produção que já estão feitas. Então o sistema ele consegue ser um pouco mais flexível aí, né, e eu posso fazer em cima de um planejamento, que seria ali do MPS, eu posso fazer também em cima das minhas ordens de produção que já estão ali efetivadas. E aí, com relação à explosão de necessidades, né, ao Bill of Materials, o sistema tem o que a gente chama de estrutura de produto,
onde você monta ali a sua árvore de produto e isso o sistema vai usar posteriormente para o cálculo do MRP, né? Então ele vai usar essas informações do módulo de engenharia para trazer ali para o módulo de produção e calcular o MRP e entregar a necessidade de materiais ali, né? Então na prática você não precisa ali calcular item a item na mão, usar o Excel, nem nada do tipo. Então o próprio sistema já vai fazer isso instantaneamente para você. O sistema também ele tem a inteligência, né, de controle de estoque, então eu vou conseguir enxergar todo o meu estoque em tempo real e quando eu fizer o cálculo ali, o sistema vai entender o que eu tenho em estoque, o que eu tenho programado para chegar, né, o que já está comprado, né, então todas essas informações elas são utilizadas ali no MRP para que a gente possa ter uma informação assertiva e não compre algo que não deveria, né, ou compre duplicado, ou algo do tipo, ou deixe de comprar alguma coisa, né. O sistema também usa a teoria de níveis, né, para entender o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois, né. Então ele entende através da árvore de produto qual o material que tem que ser feito antes, né, então qual é o nível mais baixo dessa estrutura e qual é o nível mais alto, e ele vai entregando esses materiais conforme a necessidade, para eu não ter uma compra muito antecipada também no meu material e isso não influenciar tanto no meu fluxo de caixa. E aí o resultado é, depois de cruzar o meu MPS, as minhas ordens de produção, o meu estoque, a minha programação de compras, o sistema ele vai me entregar a necessidade efetiva que eu preciso comprar, né? Então a minha necessidade de materiais líquida, aquilo que eu preciso efetivamente comprar, trazer para a minha empresa, para eu poder fabricar os meus produtos. Então, vamos ver na prática como isso acontece dentro do sistema Inno? Primeiramente, vamos falar de parâmetros de MRP. Nos parâmetros de MRP, a gente tem várias funções, né, vários flags que a gente pode ali marcar ou desmarcar, que são informações que a gente passa para o sistema, o que ele vai ou não vai analisar, ou a forma que ele deve analisar. A primeira coisa que ele pergunta para a gente é qual é a origem do cálculo do MRP. E aí o sistema vai informar para a gente, vai dar, né, 3 opções, que é a própria ordem de produção, né, as ordens de produção que estão rodando, o plano mestre de produção, seria o MPS, e também ordens de serviço. O sistema também contempla essa questão das ordens de serviço, onde ele consegue entender quais os materiais que os manutentores estão precisando para consertar as máquinas, né? Então ele tem essas 3 frentes aí no MRP. Depois disso, depois de definir a origem, né, o sistema vai fazer mais algumas perguntas para a gente, né? Primeiro, com relação às datas, né, ele vai estabelecer um período para análise, qual que é a data inicial, qual que é a data final dessa análise, né? Então ele vai perguntar isso. Também vai perguntar uma data para dias para atraso. O que seria essa data para atraso, né? Essa data para atrasos é a data que o sistema vai colocar a demanda que já está atrasada, né? A demanda que já devia ter sido comprada, já devia ter chego, na verdade, né? E ainda precisa ser solicitado. Depois disso, o sistema vai perguntar para a gente coisas sobre a própria demanda, né? O que ele vai ou não considerar. Lembrando que cada flagzinho desse que a gente marque ou desmarque são coisas que o sistema vai ou não considerar para o cálculo do MRP. Então a primeira pergunta que ele faz é: vou considerar as solicitações de compra que ainda não tem pedido, né? Então aquilo que foi somente solicitado? Isso vai depender muito do dia a dia da empresa. Se a empresa tem o costume de solicitar muitas coisas e negar muitas coisas que são solicitadas, pode ser que isso interfira um pouco no cálculo, né? Então pode-se tirar essa informação, né? Outra pergunta que ela faz é: vou considerar a programação de recebimento que está em atraso, né, que está fora do período que a gente colocou? Sim, vou considerar. Então ele vai olhar toda a programação de recebimento que tem para chegar. Vou considerar a programação de recebimento que está dentro do período, né, aquilo que está para chegar e está naquele período que a gente colocou para análise? Sim ou não? Vou considerar pedidos de revenda, ou seja, produtos que não têm estrutura de material, né, produtos que são simplesmente revenda, se ele vai ou não calcular isso dentro do MRP. Depois disso, né, a gente vai falar de parâmetro de produto. O que o sistema vai ou não considerar com relação aos parâmetros que estão lá dentro do produto do cadastro.
né? Então, ele vai considerar o estoque desse produto, né, o estoque atual desse produto, ele vai considerar o estoque mínimo informado para esse produto, o estoque máximo informado para esse produto, lote mínimo, lote múltiplo. Lembrando que tudo isso são informações importantíssimas para a gente ter ali o MRP mais condizente com a realidade, a necessidade da sua empresa. Depois de falar de parâmetros, né, a gente vai lá, né, e vai calcular esse MRP. Então a gente vai salvar esse parâmetro, depois de salvo a gente entra depois no sistema, vai em anexos e vai calcular o MRP. Calculando o MRP, o sistema vai trazer para a gente as informações conforme as necessidades. Então ele vai analisar o MPS ou as ordens de produção, conforme a gente colocou, vai analisar ali a programação de compra, de recebimento do período, né? E vai trazer para a gente a necessidade e a coluna que a gente chama de aceite, né? Que seria a necessidade líquida, né? A quantidade que eu realmente preciso solicitar para compra. Então, dentro desse cálculo, né, depois de calculados, tem 4 campinhos que é muito importante a gente entender. O primeiro deles, a necessidade. A necessidade é o valor total necessário, né? Ele seria análogo a uma quantidade bruta necessária, né? Então, o total que eu preciso, independente do que eu tenho ou não tenho de estoque, que eu tenho ou não tenho programado, assim por diante, né? O outro campo é o campo de aceite. O campo de aceite já é essa necessidade abatendo o que eu tenho programado, o que eu tenho de saldo de estoque, assim por diante, né? Então, ali é o que eu realmente preciso comprar, né? E aí ele tem o campo de saldo de aceite. Esse saldo de aceite, na verdade, o sistema vai mostrar para você, depois que você usar, quanto que vai sobrar, né? Dá para atender mais alguma demanda ou não? Vai sobrar para estoque, né? Às vezes eu tenho um estoque mínimo marcado ali para o produto. Aí eu tenho ali o saldo do aceite. E eu tenho também a data de compra, né? O que seria a data de compra? É a data que o sistema sugere a compra, né? Então ele vai entender quando que eu preciso desse material, qual é o lead time que está marcado dentro daquele produto para esse material, né? E tendo esse lead time, tendo a data que eu preciso, ele vai falar, ó, compra na data tal, que vai dar certo. Depois de entender, né, de analisar todo o grid ali do MRP, chegou a hora da gente efetuar essa programação do MRP, né? Então a gente vai de novo lá em anexos, vai em efetuar programação do MRP. Assim que a gente efetuar essa programação, todos os itens que estão marcados, né, e que tem o aceite maior que 0, o sistema automaticamente vai gerar solicitações de compra, né? E essas solicitações de compra são o resultado do nosso MRP. Gostaram da aula? Se gostaram da aula, clica no link aqui embaixo, curte, compartilha e segue a gente aí no YouTube. Valeu!